pastores, todas as irmãs que também integram o ministério do Senhor Jesus. Deus abençoe. Os pastores que estão nos visitando, especialmente, está ali do lado da mãe Elaine, um casal ali, maravilhoso. Sejam bem-vindos. É o pastor também, né? Pastor Milton, seja muito bem-vindo, pastor. E a irmã Mariluz, seja bem-vindo. Eu estava ali, no cantinho ali, o Espírito Santo, falando forte no meu coração, sobre um milagre na sua vida, viu, irmão? Esta noite, Deus está tocando na tua saúde aqui. Um grande milagre de Deus está acontecendo na sua vida esta noite. Oh, glória a Deus. Juízes, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. Até aí tá bom. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus, feche os seus olhos, liga teu coração com Deus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandado. Mais ímpeto, vai. Fala, Deus. Peça para Deus falar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu cantar. Podeis assentar, queridos irmãos. A todos os visitantes aqui esta noite, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Como nós vamos receber os visitantes? 1, 2, 3. Sois abençoados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, Deus chamou Abraão, fez as suas promessas em Isaac, confirmou as suas promessas em Jacó. Jacó foi pai de 12 filhos e uma filha. Dos 12 filhos de Jacó, Deus levantou as 12 tribos de Israel, a nação de Israel. Dentre os 12 filhos de Jacó, 2 deles se destacam entre seus irmãos. Um chamava-se José, e José se destacou porque através de José toda a nação de Israel vai para a terra do Egito. Judá se destacou também porque da genealogia de Judá nasceu esse que você veio adorar aqui esta noite. Razão pela qual Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Eita, coisa linda. Se Deus te desse a oportunidade agora de ir até o céu, você contemplar a mesma visão que João contemplou naquele arrebatamento que ele teve quando estava na ilha de Pátimos, você vai ver 24 anciãos tirando a coroa da cabeça, colocando diante do trono, olhando para Jesus e dizendo: digno é o Senhor de receber a honra, de receber a glória, porque tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o todo-poderoso leão da tribo de Judá. Bom, mas José se destacou também e levou o seu povo para a terra do Egito, cerca de 70 anos. Uma parte da Bíblia diz 70, outra parte da Bíblia diz 75. Vamos partir do princípio que foram 75. 430 anos depois, já não eram 75, era aproximadamente 3 milhões de pessoas naquela terra. E Deus tira aquele povo com mão forte, através de Moisés, e eles atravessam o mar,
e Deus caminha com eles pelo deserto. Vou dispensar todo o comentário. Poderia falar que eles ficaram só perto do Monte Sinai 1 ano e meio, quase 2 anos. Poderia falar sobre a trajetória deles em números, caminhando por aquele deserto. Aquilo que Deus deu a eles em 2 anos no sopé do monte, eles levaram 38 anos para cumprir, caminhando no meio do deserto. E eu vou dispensar todos os comentários devido ao horário, para chegar exatamente aqui onde nós ora lemos. E a palavra de Deus, meus irmãos, vai nos dizer que mesmo Moisés, até Arão, que Deus elogiou a barba, não entrou na terra prometida terrena. E Deus disse: toda a velha geração que saiu do Egito morre no deserto, só a nova geração vai entrar, com exceção de Josué e Caleb. Depois Moisés morreu, ficou Josué liderando o povo, e Josué também veio a falecer. E a Bíblia diz que chega um período tradicionalmente conhecido como o período dos juízes, de mais ou menos 350 anos a 400 anos, este período tradicionalmente conhecido como o período dos juízes. Meus irmãos, Abraão deixou Isaac, Isaac deixou Jacó, Jacó deixou José. Aí depois nós vemos lá na frente, quando Moisés é chamado por Deus, ele prepara Josué e deixa no seu lugar. Mas quando Josué exerceu o ministério, Josué morre e não deixou nenhum líder para assumir o seu lugar. Existe um perigo muito grande, grandes ministérios, inclusive no Brasil, estão passando por perrengues terríveis. Por quê? Porque era centrado apenas em uma pessoa. Morreu o líder, não tinha ninguém para assumir o ambiente, não tinha ninguém. E é o que nós estamos vendo acontecer. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com os juízes. Josué morre, e então iniciam os dias juízes, e cada um fazia o que achava que estava certo. Nós não sabemos quem escreveu Juízes. Uma tradição judaica diz que Samuel escreveu ou compilou o livro, este livro maravilhoso, né? Então não sabemos direito quem escreveu, vamos partir do princípio que foi exatamente Samuel que escreveu isso aqui. Não importa quem escreveu, o que importa é a mensagem extraordinária que nós encontramos em cada detalhezinho deste livro. Em especial hoje vamos ficar com capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8. A Bíblia fala que Judá e Simeão conversaram com Deus, e Deus disse para eles entrarem e tomar posse daquela terra, e eles tinham que tomar posse ali, mas entre as posses ali que eles iriam tomar, tinham algumas coisas, alguns procedimentos que eles tinham que fazer. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles foram tomando aquela terra e tomaram Bezeque, e depois tomaram um homem chamado Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque foi um rei cananeu que, tendo subjugado 70 reis que estavam ao seu redor, a Bíblia diz que ele subjugou 70 reis, olha que coisa terrível, e ele cortou os polegares desses homens, e cortou os polegares das mãos e dos pés, de maneira tal que 70 reis comiam migalha que caía sobre a sua mesa. Ele subjugou as pessoas, ele humilhou essas pessoas de uma maneira tão terrível, que os reis tinham que, como um cão, comer debaixo da mesa dele. Ele era, segundo o que eu estava pesquisando a respeito de Adoni-Bezeque, ele usava uma tática terrível para conquistar esses reis. O que ele fazia? Ele fingia uma amizade. Ele fazia amizade com esses reis, conquistava o coração desses homens, chamava para perto dele, e quando a amizade estava feita, quando ele conhecia a intimidade do rei, quando ele conhecia a mesa do rei, quando ele conhecia os filhos do rei, quando ele conhecia as fraquezas dos reis, quando ele conhecia a fortaleza desse rei, então ele pegava o seu punhal e matava o rei, matava a casa do rei e conquistava o rei. Imediatamente ele cortava os dedos das mãos, os polegares das mãos e os dedão maior dos pés, ele cortava para que o rei não tivesse nenhuma possibilidade de reação contra ele, e assim ele ia subjugando as pessoas. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Ele tirava exatamente os polegares, a principal digital dessa pessoa. Meus irmãos, o que significa essa impressão digital? Impressão digital, também chamado de datilogramas ou dermatoglifos, elas são basicamente o desenho formado pela elevação da pele, que nós chamamos de papilas, na ponta dos seus dedos. Esses desenhos são únicos para cada indivíduo, sendo diferente até entre os gêmeos univitelinos. Os gêmeos idênticos é diferente, também tem digital diferente. É algo particular, revela a identidade da pessoa. E é exatamente aí que Adoni-Bezeque tocava. Adoni-Bezeque chegava e cortava exatamente, tirava a característica da pessoa, tirava a identidade da pessoa. Meus irmãos,
Interessante que quando eu estava escrevendo a palavra bem rápido e objetivo, eu estava escrevendo essa palavra, o Espírito Santo veio ao meu coração e disse assim: meu filho, existem 3 estratégias que Satanás está usando nessa última hora para paralisar a igreja. E é sobre isso que eu quero falar esta noite, sobre 3 estratégias de Satanás para paralisar você. Mas esta noite, ontem nós derrotamos Spinobi aqui. Quem estava aqui hoje? Spinobi caiu por terra. Hoje pela manhã nós destroçamos Acabe aqui na unção de Deus. E hoje nós vamos destruir a Adonibezeque da nossa vida, e o nome do Senhor será glorificado. Olha que coisa interessante. Uma das primeiras estratégias que Satanás usa, meus irmãos, na caráter de introdução, é a estratégia da pressão. Meus irmãos, a igreja ela é ferrenhamente, ela foi no início, nos primórdios, ferrenhamente perseguida pelos judeus. Os judeus perseguiram a igreja. Posteriormente, Roma também perseguiu a igreja, os imperadores perseguiram a igreja. E eu acho interessante quando você estuda a história da igreja, desde o seu nascedouro, passando todo o período primitivo, todo o período do ano 100 até o ano 60, do ano 60 ao ano 325, do ano 325 até 1517 na Reforma, de 1517 a 1893, período que inicia a modernidade, e até 1989, e agora nós estamos vivendo um período de pós-modernidade. É exatamente a mesma estratégia que Satanás usa. A primeira estratégia, a estratégia da pressão. A maioria de vocês aqui tem passado por pressões terríveis na vida, pressões espirituais. A maioria de vocês que está sentado aqui, num passado bem próximo, orava 1 hora por dia, alguns 2 e outros 3, e a maioria de vocês que estão sentados aqui olhando para mim esta noite, não consegue ficar nem 30 minutos de joelho mais. Por quê? Porque está passando por uma pressão espiritual, está passando por um momento difícil na sua vida, e outros passam por pressões ministeriais. Foi o tempo em que nós, pastores, agora falando para os líderes que estão aqui, foi o tempo em que a maior preocupação nossa era o que? Orar, jejuar e buscar a presença de Deus. Quando eu olho para a igreja de Atos, eu entendo qual é o trabalho dos pastores, eu entendo qual é o trabalho dos líderes da igreja. Quando surgiu um problema na igreja, os apóstolos chamaram as pessoas e disseram: separem no meio de vocês 7 homens de boa reputação e cheios de sabedoria do Espírito Santo, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então eles estavam dizendo: vamos colocar um grupo de pessoas para cuidar das mesas, vamos colocar um grupo de pessoas para atender as viúvas, para atender os órfãos, para atender a assistência social. E eles dizem assim: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Só que a coisa está tão difícil hoje em dia. Quando eu olho para a igreja, eu vejo 2 tipos de ministério. Eu vejo o ministério mesa da igreja, que é o ministério que está ali para atender as necessidades das pessoas, e vejo o ministério altar da igreja, onde estão os presbíteros, evangelistas, pastores, os obreiros. Só que está acontecendo uma inversão de valores. A pressão ministerial está tão grande, tão terrível, que pastor agora está sendo chamado muitas vezes, irmão, até para resolver problema de fralda de criança de madrugada. E nós, pastores, muitas vezes, através de pequeninas coisas, nós vamos deixando o essencial. E o que é o essencial para a nossa vida como líderes, pastores? Qual é o essencial? É o ministério da oração e o ministério da palavra. Uma igreja não morre quando um crente desce à sepultura. Uma igreja morre quando nós, pastores, deixamos de orar. Uma igreja não morre quando um crente desce à sepultura. Uma igreja morre quando nós começamos a esquecer o livro sagrado e nos ater a outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas é uma estratégia. Satanás tem usado essa estratégia, a estratégia da pressão espiritual, a estratégia da pressão ministerial, a estratégia da pressão financeira, a estratégia da pressão familiar, e por aí vai. Veja que a igreja primitiva foi ferrenhamente perseguida. Em Atos capítulo 7, versículo 58, diz assim: e arrastaram para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. A estratégia da pressão não é algo de agora, é algo antigo, meus irmãos. A igreja foi perseguida por Roma de forma terrível. A igreja foi perseguida por imperadores por forma terrível. Foi perseguida e é perseguida pelo comunismo, pelo socialismo.
socialismo. Então essa estratégia da pressão é usada contra a igreja. Muitos pastores, e ontem disse isso, hoje pela manhã eu disse isso, aproximadamente 400 pastores todo dia abandonam o ministério porque não estão mais suportando a pressão. No Brasil, cerca de 150 pastores diariamente entregam a igreja. Aqui perto de nós, aqui não vou citar o nome da igreja por questão ética, mas perto de nós, aqui em Araucária, um pastor esses dias vendeu a igreja de porta fechada com todos os membros da igreja por R$1 milhão, porque não suporta mais a pressão que está passando. Meus irmãos, uma pressão terrível. As pessoas veem um pastor cometer um pecado, aí eles colocam todos os pastores num bojo só, nenhum pastor presta, ninguém vale nada, e muitos não estão suportando esta pressão. Mas eu vim esta noite como profeta de Deus e como homem de Deus para te dizer: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluir na sua vida até o dia da vinda de Jesus. Quem crê nisso, dá o maior brado de glória a Deus, se você puder, esta noite. A estratégia da pressão. Olhe para o irmão que está ao teu lado aí, diga para alguém, se você quiser, faça isso. Se não quiser também, não há problema, não vou ficar bravo com você, mas diga para esse crente: quando a pressão chegar, diga forte, quando a pressão chegar, não pare, corra para o altar, corra para a presença de Deus, corra para o jejum, corra para o ministério da palavra, corra para o ministério da oração. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está pelejando contra a sua vida. O Espírito Santo acabou de comunicar que vai cair uma unção poderosa sobre nós agora. Quem quer receber, levante as duas mãos e enche essa casa de glória a Deus, se você puder, aonde você está. A estratégia da pressão. Paulo passou por pressão psicológica. Paulo passou por situações difíceis. Os mesmos homens que ele elogiou no início do ministério, dizendo: fulano de tal, uma benção. Alguns anos depois ele disse: eu entreguei fulano para Satanás, porque me traiu. As mesmas pessoas que começaram com ele, foi as mesmas que lá na frente fizeram coisas terríveis. Mas houve pessoas que traíram, mas houveram ali pessoas que disseram: não, Paulo, pode ficar tranquilo, nós estamos contigo, nós entendemos a pressão que você está passando. Agora veja, meus irmãos, essa é a primeira estratégia. Eu não quero atrasar o culto. A segunda estratégia que Satanás usa é a estratégia da calúnia contra os líderes espirituais. Nunca se viu falar em tanta calúnia, em tanto fake news como nós temos ouvido nos dias de hoje. Se abre a internet todo dia, existe uma acusação contra um líder, contra um pastor, contra alguém. E interessante que um ministro aí da justiça no Brasil, ele disse algo interessante, muitas pessoas não concordaram. Eu não concordo com ele em partes, mas em 80% eu concordo. Ele diz: a internet deu voz para as pessoas bobas, para fofoqueiras. E essa é uma realidade. Nós olhamos às vezes uma acusação contra o homem de Deus na internet, nós nem checamos a informação e nós vamos repassando, sem checar a informação. Nós não nos preocupamos com a família daquele líder, nós muitas vezes não nos preocupamos com o ministério daquele homem, com a igreja que ele é pastor. E nós vamos ajudando a comentar. Mas isso não é novo, isso é algo antigo, porque ao longo da história encontramos esta estratégia de Satanás contra os líderes cristãos. E isso foi documentado. Por exemplo, no Tratado de Hermes, em 150 depois de Cristo, ele já escreveu no seu tratado: os líderes cristãos já são perseguidos, são caluniados. Justino Marte, em 160 depois de Cristo, disse: os pastores estão sendo perseguidos e caluniados. Tertuliano, que viveu em 197 depois de Cristo, um vulto da igreja, também disse: olha, os cristãos, inclusive nós, estamos sendo caluniados de pecados que nós não cometemos. Esse Tertuliano, para você ter uma ideia, ele tinha na sala da casa dele um arado feito pelas mãos de Jesus na parede da casa dele, quando Jesus era carpinteiro. O cara desconhecia. Um outro homem chamado Atenágoras, em 175 depois de Cristo, já disse: olha, a calúnia tem sido ferrenha contra os pastores, contra os líderes. E nós muitas vezes caímos nessas fake news também. Se nós quisermos sucesso naquilo que Deus tem em nossa vida, nós vamos ter que tapar a nossa boca para fazer certos comentários a respeito de líderes que Deus tem levantado sobre essa terra.
Uma vez eu perguntei para Deus por que Davi, na hora da sua morte, tinha que colocar sobre ele 7 cobertores, e mesmo assim ele ficava gelado. E depois ele mandou trazer meninas virgens para que aquecessem os pés dele, mas mesmo assim ele não tinha o que aquecer o corpo de Davi. E eu fiquei perguntando por que disso. E Deus me deu a resposta usando outro pregador, e eu fui fazer uma pesquisa e descobri que é uma realidade. Davi não conseguia se aquecer na hora da sua morte, porque quando ele estava na caverna, ele não tinha o direito de ter cortado o manto de Saul, mesmo Saul estando em pecado. Ele cortou um pedacinho do manto de Saul e depois mostrou: está aqui, eu podia ter te matado, mas Deus entregou você em tuas mãos. Mas ele cortou aquilo que aquecia o líder dele, e o líder dele estava em pecado. Se Deus vai me lembrar do que Davi fez lá na frente, mesmo Saul estando em pecado, imagine se nós fizermos um comentário num verdadeiro homem de Deus. Se você quer sucesso no teu ministério, quer sucesso na sua vida, quer sucesso na sua família, por gentileza, irmãos, quando uma fake news chegar no seu ouvido, filtre esse negócio, coloca em oração diante de Deus e diga: Senhor, fulano de tal caiu, mas eu creio que o Senhor irá levantá-lo sobre esta terra. Essa estratégia de calúnia contra líderes espirituais está em alta hoje em dia. Está tão em alta, meus irmãos, que se você abrir a internet agora, você vai encontrar uma calúnia contra alguém. Alguns é verdade, mas a maioria são calúnias. E nós, às vezes, olhamos: ó, você viu o que aconteceu? Ó, você viu aquilo? Ó, você ficou sabendo aquilo? Ó, alguém chegou em mim e disse: pastor, você viu quantos pastores caíram no pecado este ano? Eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para quantos pastores Deus está levantando sobre esta terra. Aleluia, eu profetizo, meus irmãos, que haverá um levante espiritual por parte de Deus contra o inferno, e o inferno vai cair por terra em nome de Jesus, porque é maior aquele que está conosco do que aquele que está pelejando contra nós. Vamos lá para aquilo que nós lemos esta noite. A terceira grande estratégia contra a igreja é a estratégia de a síndrome de Adoni-Bezeque. Diga comigo essa noite: Adoni-Bezeque. O que significa isso? É uma grande estratégia que Satanás adotou para paralisar a igreja, é a síndrome de Adoni-Bezeque. O que acontece quando alguém perde os polegares das mãos? Primeiro, perde a identidade. Segundo, perde a habilidade e a força. E quando corta os dedos maiores dos pés, o que perde? Perde o equilíbrio e a capacidade de fazer uma caminhada longa. Essas 4 coisas, esse espírito de Adoni-Bezeque está agindo de uma maneira terrível nessa última hora. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que Adoni-Bezeque quer tirar da igreja é a identidade dela. É aquilo que caracteriza você como igreja. É aquilo que quando as pessoas olham para você e dizem verdadeiramente: aí vai um crente. É aquilo que quando as pessoas olham para você e dizem assim: olha, o falar dele é de crente, o andar dele é de crente, o negociar dele é de crente, o jeito dele olhar é o jeito de crente, o jeito dele assinar documento é um jeito de crente. Olha que coisa ali, é um verdadeiro crente que está caminhando ali, é a identidade cristã que está sobre a sua vida. Queridos irmãos e amigos que estão ouvindo essa mensagem esta noite, alguns dias eu passei pela Avenida das Torres, alguns dias não, cerca de 2 anos, eu passei na Avenida das Torres e eu parei um posto de combustível. E eu vi uma placa na parede do posto de combustível lá. E naquela placa estava escrito assim: não aceito cheque de crente e não vendo a prazo para crente. No posto, na parede do posto de combustível. Eu fui num cartório aqui em Curitiba esses tempos, não vou citar o nome do cartório por questão de ética, mas o cartório que fica ali no Carmo, e na parede do cartório estava as 12 instituições de maior credibilidade no Brasil, e a igreja estava em 8º lugar. Aqueles que deveriam ser os guardiões da moralidade, pastor, padre, político e policiais, hoje são jogados lá do lixo, porque estão perdendo a moralidade.
Há uma crise de identidade. Os altares de muitas igrejas estão dando lugar, os profetas estão saindo e os altares estão sendo tomados por coaches para te ensinar como você ficará rico. Muitos altares estão sendo transformados em picadeira de circo, onde as pessoas vão na igreja para dar risada, para sorrir, para espernear na igreja, tanto rir, e quando sai do culto não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter, não tem mudança no temperamento, não tem mudança em nada. Há uma crise de identidade que está pairando sobre a terra. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, o Espírito Santo falou no meu coração, dizendo: é o espírito de Adoni-Bezeque que está cortando os polegares. Mas diga para o meu povo que aquele mesmo que colou a orelha daquele homem quando Pedro cortou, é o mesmo que vai colar o polegar nas mãos da cretalhada nesses últimos dias de novo. Haverá uma avalanche de identidade espiritual na nossa vida. Quem está entendendo que eu estou pregando esta noite, dá um brado de glória a Deus, se você puder. Você pergunta para alguém o que você é, ele fala 200 coisas, mas eles não sabem o que são. O que você é? Eu sou fulano. Não estou perguntando teu nome. O que você é? Eu sou Beltrano. Minha profissão não é tua profissão. Eu não quero saber quem é você. Quem é você, meu irmão? E às vezes dá um toquezinho na mente. Eu sou filho de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Pega na mão do teu irmão e fale: a tua verdadeira identidade. Você é um filho de Deus. Diga aí: você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo de todas as riquezas espirituais. Olha de novo para o irmão. Quer ver como Satanás está querendo fazer o povo perder a identidade? Você já ouviu a expressão assim, né? A igreja é um hospital, está cheio de doentes dentro da igreja. Quem já ouviu essa expressão? Eu desafio me provar na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, um lugar só que Deus diz que a cretalhada é doente. Só um lugar na Bíblia. Só um lugar. Jesus disse, quando Jesus estava pregando para os ímpios, eles criticaram Jesus. Jesus disse: olha, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Mas Jesus não estava se referindo à igreja, estava se referindo ao mundo sem Deus. Como é que Jesus chama a igreja? E aqui revela a nossa identidade. A igreja, os crentes são chamados de vasos de Deus, de servos de Deus, de filhos de Deus, de pedras vivas, de sacerdócio real, de raça eleita, de príncipes e princesas do reino celestial. Em nenhum lugar diz que você é um doente desvairado. Em todo lugar diz que você é mais do que vencedor por aquele que te amou na cruz do Calvário. Esta é a tua verdadeira identidade. Tu és filho do Deus Altíssimo. Quem é filho de Deus aqui? Então haja como tal e não permita que esse espírito de Adoni-Bezeque tire a sua identidade. Não permita isso. Encha teu peito para dizer: eu sou filho de Deus, e Satanás não terá poder de tirar essa identidade da minha vida. Aleluia. Quando nós entramos na casa do nosso pai, da nossa mãe, e você chega, você não precisa pedir permissão para abrir na geladeira, ou para comer o que tem dentro da geladeira, ou para sentar no sofá, ou para ligar a televisão. Tem um monte de cristãos na igreja, meus irmãos, que já perderam essa identidade cristã. Sabe o que acontece com ele? Ele está na igreja, mas com mentalidade de escravo. Está com um amigo meu chamado Simpliciano, que foi fazer uma viagem para a África do Sul. E indo para a África do Sul, no avião a moça passava e dizia: você quer jantar? Não. Você quer tomar água? Não. Quer um cafezinho? Não. Quer uma bebida? Não. Quer comer pão? Não. Quer bolachinha? Não. Ele foi até a África, 10 horas de voo, não comeu nada que tinha no avião. Aí um rapaz estava do lado dele e falou: rapaz, você não come? Ele falou: por quê? É muito caro, não posso comer. E o rapaz disse: não, está tudo incluso na viagem, rapaz. Tem muitos cristãos fazendo viagem para o reino celestial, mas com mentalidade de escravo. O Senhor passa com o pão, ele diz: eu não quero. Vem o peixe, ele diz: não quero. Vem o perdão, ele diz: não quero. Vem a cura, ele diz: não quero. Vem o milagre, ele diz: não quero. Eu não sou digno, não sou digno. Eu sou um miserável pecador. Oh, meu Deus, como eu sou um miserável. Aquela síndrome do gatinho de Choré que eu vim dizer para você: assuma a tua identidade esta noite. Saiba quem é você no reino de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Quem tem polegares aqui, levanta as mãos. Ufa, pensei que a Adoni-Bezeque já tinha tirado seus polegares também. Então, Satanás, esse espírito de Adoni-Bezeque, que é o próprio diabo, está querendo tirar a nossa identidade. Quem somos no reino?
E aí, meus irmãos, cortando os dedos das mãos, ele tira também a força e a habilidade. A pessoa perde a força de reação. Eu conheço cristão que está estagnado, fechado. Você fala com ele, ele fala, não dá, não tem jeito, não aguento mais. Aquele tempo, lá atrás, no tempo de Abraão, só que o tempo de Abraão já foi, o de Isaac também já foi, rapaz. Nós já estamos no tempo de José e tu está vivendo o tempo de Abraão, rapaz. Assume a tua postura aqui esta noite. Pegue a espada na mão e diga: esse espírito de Adonibezeque não vai tirar minha força, não vai tirar minha habilidade, porque Deus me chamou para ser vitorioso sobre esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai provocar o irmão que está ao teu lado, que o pregador é ruim mesmo. Então você coloca a mão no ombro desse crente, aperta o ombro dele e diga: reaja, rapaz. Olha de novo, fala assim: Deus quer você orando de madrugada, Deus quer você orando pela manhã, Deus quer você jejuando. Reaja, rapaz. Que negócio é esse? Deus não te chamou para morrer, não. Deus não te chamou para morrer na mão de Satanás. Deus te chamou para ser mais do que vencedor por aquele que te amou. Deus está devolvendo força e habilidade para a igreja aqui esta noite. Quem quer receber, dá um brado de glória a Deus, se você puder. Tente segurar uma espada sem o polegar para você ver. Não consegue. Era isso, o espírito de Adonibezeque quer tirar a tua capacidade de lutar. Aí você fica com medo de feitiçaria, fica com medo de macumba, fica com medo dessas profecias que vai ter 3 dias de escuridão. Aí o feiticeiro te ameaça, você nem dorme à noite. Aí alguém diz: olha, fizeram um trabalho para você lá na porta da tua casa. Meu Deus do céu! O irmão pode exterminar uma granja de frango, meu irmão. Eu vou dormir tranquilo, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está pelejando contra a minha vida. O Espírito Santo está falando comigo que Ele está devolvendo esta noite a força e a habilidade para você lutar. Diga comigo assim: em nome de Jesus. O espírito maligno de Adonibezeque está caindo por terra esta noite. Interessante que em Juízes diz que foi a tribo de Judá, foi a principal, a Simeão foi junto, mas a tribo de Judá destruiu o Adonibezeque. Sabe o que nós aprendemos? Que Jesus é da tribo de Judá, é o único que tem poder para destruir esse espírito no meio da igreja. Quem está entendendo? Vamos lá, para quase encerrar, mas não fica por aí não. Aí tem mais um detalhezinho aqui. Quando corta os dedos maiores dos pés, ele tira o equilíbrio. Meus irmãos, como tem crente desequilibrado, irmão. Meu Jesus amado, como tem cristão desequilibrado. Meu Deus do céu, desequilibrado no emocional, desequilibrado no psicológico, desequilibrado na vida financeira, desequilibrado no ministério, ele é desequilibrado em tudo na vida. É o dedão do pé que foi cortado. Diga comigo assim: avivamento vem de avivador. O avivador usava tesourinha de ouro para tirar a resina do candelabro, porque o fogo tinha que queimar na mesma altura. O que é avivamento? É poder de Deus com equilíbrio. Tem gente que acha que o poder de Deus é voar na igreja. Não é, irmão, isso aí é avião que faz, helicóptero. O poder de Deus na nossa vida é ter equilíbrio emocional. Pensar para falar, ouvir, analisar, aquilatar, maquinar, redarguir, acuradamente tudo que chega aos seus ouvidos. Equilíbrio. A Bíblia diz: e Tera morreu em Harã. Tera significa homem que cambaleia, e Harã significa estrada tortuosa. Deus está dizendo que aquele que anda meio desequilibrado não vai conseguir chegar no propósito. Adonibezeque está caindo por terra esta noite. Em último lugar, porque eu não quero atrasar mais um pouco. Em último lugar, uma lição que eu aprendo aqui é que Adonibezeque cortava os dedos maiores dos pés para reduzir a caminhada. Uma pessoa que não tem os dedão, ele caminha pouco. No máximo, o pastor fala, 2 quilômetros. Provado cientificamente, já cansa, ele tem que parar, porque ele não consegue mais andar.
Quem tem os dedão maiores dos pés, espiritualmente falando, cortado por Adoni-Bezek, ele começa uma campanha e não termina. Ele começa um curso de teologia e não termina. Ele começa um propósito com Deus e não termina. Ele começa uma obra para Deus e não termina. São os dedões que estão cortados. Mas eu vim esta noite dizer, Deus vai fazer uma cirurgia e colocar o dedão no lugar. Você vai começar e você vai terminar. Quem está entendendo isso aqui da glória a Deus? Adoni-Bezek. Assim como Adoni-Bezek foi derrotado por Judá e Simeão, Satanás será derrotado pelo leão da tribo de Judá, que está conosco. Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Você entendeu bem a pregação? Não precisa pregar mais, você entendeu. A primeira estratégia que Satanás está usando, a estratégia da pressão. A segunda estratégia que ele está usando, calúnia contra os líderes. A terceira estratégia que ele está usando, cortando os polegares das mãos e os polegares dos pés. Mas eu vim esta noite para lhe dizer, maior é aquele que está conosco do que aquele que está pelejando contra a nossa vida. Fique em pé, vamos orar. Glória a Deus. Esta noite, nós vamos orar por todos os pastores aqui. Mas antes de orar pelos pastores, acho que vamos fazer aquilo já, né, pastor? Fazer aquela, vamos deixar para o final, né? Glória a Deus. Queridos, nós vamos agora estar ministrando a ceia do Senhor para vocês esta noite. Vocês estão observando ali, tem umas bananas ali. Toda a ceia, nós damos umas frutas para as crianças e também para as mulheres que estão grávidas. Ganhe uma fruta dessa. Quem pode participar da ceia conosco? Todos os crentes de todas as igrejas, independentemente da igreja que você pertence, você pode participar da ceia, desde que você seja batizado nas águas e desde que você esteja em comunhão com Deus. Você pode participar da ceia com a gente. Quem não pode participar da ceia? Quem está fora da comunhão da igreja? Quem ainda não desceu as águas batismais? Nós não temos costume da ceia para quem não é batizado nas águas. Então, meus irmãos, nós iremos participar da ceia nesse momento. Hoje, como estamos todos os pastores, em especial eu quero chamar o Johnny. John. Ele vai vir aqui e o John vai nos ajudar, vai ser instruído pelo pastor Eduardo a nos ajudar a servir a ceia esta noite. Os pastores farão a consagração da ceia e nós estaremos participando. Mas antes eu quero orar por você. Segure a mão.